Estamos aqui de volta agora para encerrar a nossa última live da noite. Lembrando que a programação, pessoal, vai até o dia 9, né? A gente já conversou aqui, ó, com o pai atípico, o Edmilson Araújo, que papo gostoso, pai do João. E depois com o psicólogo João Lucas, que veio falar aqui sobre os desafios do confinamento durante a pandemia. Assunto muito bacana, falou sobre depressão, falou sobre ansiedade, falou sobre o ser pai de uma pessoa, né, com deficiência. Foi muito bacana. Aí eu estou aguardando aqui só o Carlos Alberto chegar para a gente saber um pouco da história do Carlos Alberto. Carlos Alberto, aparece aí, vem conversar com a gente. Ó, pessoal, lembrando que a nossa live está passando também no Facebook e no YouTube, então vocês podem compartilhar, tá certo? Então ficar atento, esperando as pessoas entrarem aqui. Eliane entrou, Dona Josefa, Aline, todos aqui entrando. Muito bacana. Vamos aguardar aqui os outros entrarem para a gente dar continuidade à nossa live de hoje, né? Vamos lá, o pessoal está entrando aqui. Deixa eu dar o play aqui para poder passar lá no Instagram e no YouTube, para a gente poder assistir lá também. Eu só estou aguardando aqui o professor. Ah, tá aí já. Já está aqui, já vou mandar o convite para ele, para a gente conversar. Carlos Alberto. Mandei o convite, aceita aí. Carlos Alberto, falar um pouco sobre a sua história, né? Que deve ser maravilhosa, pai de duas crianças. Seja bem-vindo, pai atípico. Boa noite. Boa Boa noite. noite, que maravilha. Carlos, fala um pouquinho aí de você, fala um pouquinho quem é o Carlos Alberto, trabalha com o quê? Fala pra gente. Sim, com certeza. Antes de estar falando de mim, falando do que a gente trabalha, eu gostaria Sim. primeiro de agradecer, entendeu? Ah, obrigado a você por ter aceito. Toda a equipe da Mãe Atípica, dos pais atípicos, entendeu? O Edmilson, que palestrou, foi muito bem, entendeu? Sim. Você, Fabiano, entendeu? Como mediador aí, a Clive, a Flaviana, o Lucas, entendeu? Quer dizer, todos, né? Se eu esquecer, eu vou enumerar aqui, porque todos são de parabéns Muito por esse obrigado. momento do Dia dos Pais, que vai se encerrar no domingo. O Carlos Alberto, nascido em Brasília, morando há 38 anos em Rondônia, Porto Velho, Rondônia, pai de 5 filhos, 2 deles especiais, né, que é o Marlon, que é autista, e a Mildred, que é deficiente intelectual. Sou pedagogo de formação, professor, né, e também policial penal. Esse é um resumo do professor. E tem algumas especializações na área, tanto da educação como da gestão de segurança pública, né? Educação especial, Libras, e gestão de segurança pública. São algumas das nossas áreas de atuação. Maravilha, a Fran já está falando aí, olha, seu Carlos, um paizão, tá vendo? Fala pra gente, Carlos, fala pra gente como foi a chegada de seus filhos na sua vida, né? O primeiro e depois o segundo. Fala como é que foi. Então, o Marlon foi o nosso terceiro, vamos dizer assim, terceiro, e seria o terceiro e o último filho, né? Que nós tivemos outros, todos homens, né? E naquela época, então, nós resolvemos adotar nós queríamos ter uma menina, na realidade, né? Sim. E como Deus nos deu só filho homem, resolvemos adotar a Mildred, ela é filha do coração. Então, assim, veio a Mildred também, bebezinha, com 10 dias de nascido, né? E o interessante é que a Mildred, a gente não sabia que a Mildred também tinha uma deficiência, que era especial, né? Sim. Viemos descobrir depois também que era deficiente intelectual, que tinha também essa questão no atraso, do desenvolvimento, essa coisa toda, né? Mas, assim, foi um presente que Deus deu pra gente, entendeu? E, assim, não querendo ser, assim, egoísta, a Silvia costuma falar muito isso, a nossa intenção, inclusive, quando adotamos a Mildred, era de que nós vamos pegar uma menina, uma irmã mais nova, que vai ajudar depois a cuidar do Marlon. Olha, como é que pode isso, né? Mas, assim, como ela é menos comprometida que o Marlon, ela ajuda, sim, muito bem, entendeu? É uma menina, assim, bem desenvolvida, bem mais, assim, desenrolada nesse sentido, vamos dizer assim, na ajuda, no dia a dia. A gente vai falando outros exemplos também, entendeu? Qual a deficiência do Marlon, Carlos? O Marlon é autista. O Marlon é autista. Isso. Como é que foi a descoberta? Como é que foi o início de tudo? Então, o Marlon, nós descobrimos já com
2 anos e meio, se não me recordo bem, entendeu? E a Mildred foi quase também nesse período, entendeu? Ela também é E autista. Ela assim, também é autista. não, ela é deficiente intelectual, Ah, sim. que é o antigo retardo mental, né? Sim. Que mudou depois para então. Mas assim, o Marlon, a princípio, a gente foi percebendo algumas coisas devido aos outros filhos que a gente já tinha, e você já começa a perceber a diferença, né? E então começamos a ir atrás, né? Já estava, depois fomos estudar também. A mãe também é pedagoga, é professora, entendeu? É especialista também em autismo, entendeu? Então, assim, e graças a Deus, Deus nos proporcionou esses momentos de estarmos buscando sempre a melhoria dos nossos filhos, entendeu? Em todos os sentidos, né? Olha só, ele E foi o terceiro filho, né? Pode falar, pode continuar. terceiro, Pode continuar. Eu lhe interrompi. não, então, e assim, o que a gente pode fazer de comparativo entre os dois, a diferença é que a Mildred nós deixamos ela na inclusão, né? Na inclusão na escola do município até os 17 anos de idade. Só que antes disso, dessa inclusão da Mildred, né, como eu e a mãe nós fizemos parte da Fundação da APAI em Porto Velho, Sim. então tanto o Marlon como a Mildred passaram pela APAI, tiveram essa experiência na APAI também. E depois, a AMA, já teve a questão da AMA, né? Que também Sim. o Marlon está na AMA praticamente desde o começo dela, e nós resolvemos, então, colocar a Mildred numa escola inclusiva, na inclusão normal, inclusive no Darcy Ribeiro, né? E ela ficou até os 17 anos na inclusão e tal, e depois nós resolvemos, então, voltá-la para a PAI. Então, Sim. foi assim uma experiência que nós tivemos, então, enquanto profissionais, professores, enquanto pais, em ver qual seria esse caminho, então, de escolha. Continuar com a nossa filha na inclusão, hoje era para estar, por exemplo, na EJA, Educação de Jovens e Adultos, mas, assim, que desenvolvimento é esse que ela estava tendo? Então, assim, na questão do intelectual, né? Na questão da escrita, da fala, que ela tem certa dificuldade e tal. Então, nós optamos, então, em fazermos outras coisas, em colocar a nossa filha na instituição para trabalhar atividades não só pedagógica, que eles trabalham também, mas voltado também para vários tipos de atendimentos especializados, terapias específicas, como a PAI trabalha muito. Então, minha filha, do momento que ela foi para a PAI depois, ela se desenvolveu muito. Ela virou atleta da PAI, ela já Que participou bacana. de 2 JOE, um em Vilhena, que foi o primeiro, aliás, em Ji-Paraná, que foi o primeiro, e o segundo em Vilhena. E detalhe, ela se descobriu no atletismo, né? Arremesso de peso, arremesso de dardo. Então, assim, e começou a ganhar medalha. Começou a ganhar bronze, prata e ouro, e chegou no ápice dela de medalhas. Minha filha deve ter uma média de umas 30 medalhas aí, de várias competições que ela participou até agora, em sendo atleta da PAI, em trabalhando a arte na PAI, o desenho, a pintura e os exercícios em si, entendeu? Então, assim, as terapias hoje, elas ajudaram muito, não só a Mildred, como o Marlon. Então, assim, devido à pandemia, demos uma parada, mas, assim, ecoterapia, exercícios na água, fonoaudiologia, são alguns dos exemplos das atividades que a gente sempre está fazendo com nossos filhos, entendeu? Entendi. Você falou uma coisa bem interessante no começo da nossa conversa sobre essa questão do. Eu perguntei qual é a deficiência, né, da sua filha, você falou o antigo retardo, né? Antigamente as pessoas usavam muito palavras pejorativas, né, para identificar uma deficiência de uma pessoa. Eu lembro de algumas palavras que eu nem acho interessante repetir. No começo, né, no começo da criação do seu filho, você sofreu muito preconceito em relação ao autismo dele? Então, é normal quando você, por exemplo, dá alguns exemplos, e o Edmilson deu exemplos também do filho dele, de quando você sai com a criança, que as pessoas percebem que ela é diferente, mas esse diferente, às vezes por falta de próprio conhecimento das pessoas que estão vendo, de reações de comportamento que essas crianças têm, o que essas pessoas têm. Então, assim, na questão da imperatividade, na questão
E outros exemplos, entendeu? Da própria Colalia, entendeu? E outros exemplos que a gente pode estar citando. Mas, assim, do nosso filho, por exemplo, do Marlon, ele sempre foi muito imperativo. Então, sempre corria, pulava, andava, entendeu? Não parava. Então, assim, e os medicamentos vêm para ajudar nesse comportamento, a controlar isso. E a própria instituição que o meu filho está até hoje, que é a AMA, trabalha e ajuda muito bem, com excelentes profissionais, entendeu? Inclusive a mãe, entendeu? A filha que também é atuante, trabalha lá, entendeu? Pedagoga, diretora, então, assim, está sempre lá. Então, assim, isso ajudou muito e tem ajudado na criação dos nossos filhos, não só do Marlon, como da Mildred. Entendi. Ô, Carlos, e sobre as redes de apoio para o pai, né? Para o pai atípico, o que é que você tem a me dizer aqui em Rondônia? Bom, eu penso que é uma carência ainda muito grande, porque e a gente vê vários exemplos de você tem que se cuidar para cuidar de alguém, você precisa de apoio para você estar sempre disposto. Então, assim, ainda é uma dificuldade muito grande essa questão de que apoio o pai precisa, questão de depressão, que é normal, e outros exemplos que tem vários. Né? Então, assim, muitas das vezes tem pais que se reclusam, entendeu, em casa com seus filhos, não saem, devido a várias questões, entendeu? Não só essa questão da discriminatória, de falar, poxa, esse menino está pulando, está gritando porque é mal educado, mas não sabe, até que você explica, não, isso é um comportamento, vamos dizer, atípico, um comportamento considerado normal, entendeu? Que você tem que estar todo buscando, e tem vários exemplos, assim, de vários pais. Se você perguntar, vários pais dão exemplos parecidos, entendeu? Do filho jogar alguma coisa, de quebrar, de gritar no meio da rua, de sair correndo, de pular. Então, assim, são casos e casos, né? E isso também depende muito do grau, né? Do grau daquele, né? Do mais leve, do grave, do severo, por aí vai, né? Do severo. Então, mas, assim, no começo é muito complicado, até você conseguir controlar essa coisa do medicamento, das terapias, das ajudas profissionais, entendeu? Tem que ter essa busca, o pai tem que ter isso na consciência, que ele precisa buscar isso para os filhos, entendeu? Precisa estar ajudando o máximo o filho a ter uma certa independência, pelo menos assim para ajudar nas atividades da vida diária, nas AVDs, entendeu? Nas atividades das vidas práticas, nas ABPs, entendeu? Então, assim, isso em tempo de pandemia é de uma importância tão grande, porque hoje a gente faz isso, trabalha muito isso, a família em casa com os filhos. Então, nós percebemos que tivemos que mudar muita rotina, porque principalmente para o autista, para o Marlon, que já tinha uma rotina de ir para a instituição, de fazer as atividades lá, tudo programado. Então, quando você interrompe isso, a percepção deles, até de, por exemplo, saber que a bolsa está ali, que tem que pegar, do pai que vai trabalhar, ou da mãe do carro, de querer vir. Então, quer dizer, tem tudo aquilo, parece que cronometrado, que eles já sabem aquela rotina. Então, você tem que mudar, adaptar. Nós fizemos aqui em casa, por exemplo, vários circuitos, entendeu? Tanto com o Marlon como com a Mildred, que eles faziam na instituição, orientada, inclusive para os professores, educadores físicos, entendeu? Mas, assim, nós nunca deixamos de fazer atividades com eles em casa, porque a pandemia nos ensinou que as mudanças fazem parte da nossa vida, da rotina. Mas essa especificamente, ela foi assim, eu digo assim, de uma importância muito grande, porque é uma coisa que veio que ninguém esperava, que pegou mundialmente, mas assim, sim, que para os nossos filhos nós percebemos que nós tivemos que mudar muita coisa em casa, entendeu? Então, assim, para controlar, conviver e saber não só com tudo, com as brincadeiras, com as atividades, os animais, entendeu? Então, tudo isso assim, a gente procura tirar o melhor de cada coisa para ajudar nesse convívio com nossos filhos, na melhoria deles, entendeu? Na rotina deles diária, né? Tem uma pergunta aqui da Kátia de Souza. Ela pergunta, senhor Carlos, qual foi o seu primeiro sentimento ao saber que seu filho era autista? Na realidade, eu fiquei assim, eu fiquei pensando, autista? O que é autista, né? Eu fiquei com aquilo na cabeça, o que é autista? E a gente foi começar a ler, a buscar, para ver. Tem algumas características, algumas coisas que a pessoa faz, característica como autismo, né? Mas então, assim, aí você começa a perceber que tinha assim, mas peraí, tem pessoas que são autistas que fazem tudo normal, que a vida é perfeita, que aquele, entendeu? Que, por exemplo, as pessoas mostram, em novelas davam esses exemplos, entendeu? Daquelas pessoas assim que fazem tudo. E a gente vai conviver numa realidade
que é diferente. Opa, peraí, mas o meu filho não faz tudo aquilo ali. Meu filho faz totalmente aqui o inverso, muita coisa diferente. Então, assim, e a gente vai se descobrindo e vai tendo que ler, vai tendo que buscar, vai tendo que, assim, no primeiro momento foi meio que assustador. Aquela coisa do luto. Peraí, que é isso? Então, assim, você se assusta realmente. Você se assusta, mas assim, entendeu? Você percebe que é um ser que está ali, que você agora está na sua vida e que não tem para onde correr, vamos dizer assim, entendeu? Que você tem que buscar o melhor para ele e para conviver nesse mundo, que seria um mundo de que as pessoas falam assim, ah, mas o autismo vive no mundo deles. Não tem mundo deles, tem um mundo só, um mundo único, que depende, que se fala muito em acessibilidade e inclusão social, entendeu? Por exemplo, o Marlon. O Marlon, nós nunca colocamos o Marlon na inclusão, numa escola inclusiva. Por quê? Porque nós sabemos que nós vamos levar ele para lá para quê? Isso foi uma decisão nossa, dos pais, do pai e da mãe. Diferente da nossa filha, que nós tivemos essa experiência e vimos depois que chegou até onde a gente achava que dava para ela chegar. Não tinha aquele sonho de, ah, minha filha vai ser médica, vai se formar, vai ler, vai escrever, vai ser aquilo. A gente não tinha esse sonho, eu e minha mãe. E com o Marlon, a gente ainda percebia mais essa dificuldade. Peraí, então meu filho precisa de coisas que ele se sinta bem, que agrade ele, fazendo coisas legais como a ecoterapia, que ele ama andar de cavalo, como piscina, que ele adora água. Então, quer dizer, e por aí vai. Então, assim, e a gente foi percebendo que na convivência desses 24 anos que o Marlon tem e desses 19 anos que a Mildred tem, que a gente conseguiu, com a experiência, com a convivência, com as rotinas, a gente conseguiu ir adaptando isso muito bem. Mas no começo, lá atrás, nesses 2 primeiros 3 anos, 4 anos de idade dele, não foi tão simples e tão fácil como a gente pensava. A gente realmente deu aquele baque, aquele impacto, entendeu? Mas depois, naturalmente, as coisas já vão fluindo e a gente já consegue ficar mais tranquilo, né? Ô Carlos, você tem uma ligação muito grande com a PAI, com a AMA, né? Desde o começo, a questão da Sim, fundação. E você que se relacionou isso, com outros pais também, né? Pais sim. com realidade diferente da sua, claro. Mas fala pra gente um pouco que realidades são essas, o que é que você ouve deles, quais são são as ânsias, quais são as preocupações desses pais, do pai, né? A gente ouve muito a mãe o tempo todo, a mulher, essa coisa toda. E a gente escuta muito pouco o pai. O que é que você escutou, o que é que você viu de realidade desses pais durante essa sua trajetória aí? Então, e é tão interessante essa tua pergunta, cara, que bacana. Porque, assim, além da PAI, que a gente foi sócio fundador, também a APS, que é uma Sim, associação de intérpretes e profissionais, parentes de surdos e tal, né? E a gente faz parte da AMA como voluntário. Mas, assim, normalmente as mães, entendeu? As mães que estão sempre nessa linha de frente. Os sim. filhos, desenrolando essa coisa toda, correndo atrás. Eu, pelo menos, eu me considero, entendeu? Isso a própria Silvia pode dizer, e outros amigos falando, eu sempre me envolvi muito na rotina dos meus filhos. Sempre me envolvi, assim, eu nunca deixei de estar presente, de estar buscando, de estar levando informações, trazendo informações, entendeu? Então, assim, e muitos pais depois começaram a questionar, a me conversar, né? Poxa, bacana, eu vi isso, eu vi aquilo. E assim, e muitos assim a gente percebe em alguns grupos por aí, que os pais agora já estão se envolvendo mais, estão participando mais. Muitas das vezes, inclusive, não está nem convivendo mais com a mãe do filho, mas tem que ter essa participação. E essa consciência, entendeu? É que eu procuro passar, somente para aqueles pais que estão assim, né, nessa coisa assim, de, mas é difícil demais e não dá. E muitas das vezes, os pais, homens, abandonam até a família, a esposa, a mulher, quando descobre que tem um filho, dependendo do caso, e tem vários exemplos assim. Então, assim, eu bato palma, entendeu? Elogio muitos pais que são presentes nas vidas dos filhos, dependendo de estar com a mãe ou não, mas assim, e que buscam conhecer, que buscam os aconselhamentos, entendeu? Por exemplo, eu não vou falar o nome, mas esse tempo tem um pai que conversou comigo e falou, caramba, rapaz, eu estava ouvindo a fala de um psicólogo, Carlos, e eu percebi que o que ele estava falando ali, parece que ele estava falando para mim aquilo ali. E nunca ninguém chegou a falar isso para mim. E, de repente, uma coisa tão simples que ele estava falando, na questão da própria convivência familiar em casa, né, de uma rotina com o filho, de uma rotina com a esposa, com a mulher, entendeu? Então, assim, isso é um pai de um grupo terapêutico, entendeu? E, assim, é interessante, porque isso é verdade, entendeu? Aí ele se desabafou comigo, entendeu? Então, assim,
e eu desabafando com ele, a gente trocando essa experiência. Cara, como que a gente consegue, né? Como que a gente consegue, de repente, suportar algumas coisas que a gente pensa que não dá conta, né? E a Sim. gente acaba aprendendo muito isso. Então, assim, e hoje eu percebo que os pais, agora, por exemplo, essa ideia do grupo, né? Sim. Dos pais que já tem as mães, né? Em desses livros e agora os pais também, né? É Então, assim, eu achei tão muito bacana, cara. boa também. Eu achei maravilhoso. Muito boa ideia. É as mulheres apoiando, entendeu? E os pais ali, e elas no pé. Ó, vamos participar, gente. Essa live que está tendo agora, vamos participar. Surgiram temas. Então, quer dizer, você percebe que elas puxam essa coisa, entendeu? Então, elas estão ali presentes e vamos divulgar, e vamos para cima, e vamos fazer. Então, assim, é uma bandeira que os pais têm que participar. Mas tem muitos que ainda percebem ainda tem que ter essa conscientização, sim, viu? Ainda precisa, sim, viu, Fabiano? Mas com o tempo, a tendência é ir mudando isso, entendeu? E essa consciência vir mesmo cada vez mais, entendeu? Para esses pais que ainda estão assim, meio, entendeu? É. É, Não tão participativos, vamos dizer, né? como eu falei para o Edmilson, cada um sabe da sua realidade, né? E as pessoas têm medo, as pessoas têm vergonha, as pessoas têm tanta coisa que liga de forma direta ao comportamento junto à sua família, né? Junto à questão do seu próprio Verdade, filho. Você teve medo em algum verdade. momento? Você sentiu medo em algum momento de ser esse pai que você é hoje? Caramba, rapaz, olha. Acho que no começo, sim. No começo eu falei, caramba, e agora? Que você vem de outros filhos, ditos normais, né? Que nunca teve nenhum tipo de problema que pudesse preocupar você, de falar assim, caramba, meus filhos todos, por exemplo, vão casar, vão se formar, vão ter uma vida, vamos dizer, normal. Aí você recebe de presente de Deus dois filhos que mudam totalmente a rotina, inclusive desses irmãos, entendeu? Que tem que saber que eles são diferentes, entendeu? Mas um diferente que tem que ser tratado dentro de uma normalidade também. O que não é tão simples, entendeu? Como o Edmilson falou, hoje nós estamos aqui presentes, o pai, a mãe, né? Então, assim, mas a gente está aqui até quando Deus quiser. Mas e depois se ele não tiver? E aí? Então, assim, por isso que, entendeu? Esses irmãos, esses parentes, entendeu? Então, assim, a gente procura muito levar essa consciência, sabe? Levar essa consciência, porque é tão chato quando você vai na casa de alguém, ou quando alguém vem na sua casa, e que você percebe que, por causa de, por exemplo, do seu filho ou da sua filha, causa um certo desconforto, vamos dizer assim, de falar, caramba, ele não para, mexe aqui, mexe ali, que você tem. Então, assim, são olhares. E aí tem aquele vídeo de um pastor que ele leva um filho autista para a igreja, que as pessoas gostam muito de ver, né? Que ele começa a falar do filho dele, olha, ele vai estar andando, vai estar correndo, vai estar falando, e ele pregando aquela palavra, falando de Deus e falando do filho dele, que o comportamento dele é assim, é diferente, então é atípico, então vocês vão... E a gente tem que estar falando isso sempre para as pessoas, entendeu? A sociedade, ela passa muito pela questão cultural, mas eu já tive tanto exemplo, já tive exemplo dentro de ônibus com meu filho, entendeu? Das pessoas não respeitarem até o local que é reservado para aquela pessoa que é para o meu filho, de eu ter que parar, por exemplo, um ônibus, para mostrar assim, olha, gostaria que o senhor parasse, porque a pessoa pegou simplesmente para falar, dizendo assim que, não, eu não vou levantar porque eu paguei. Quer dizer, e estava num local que era reservado para uma pessoa como meu filho, Sim. entendeu? Então, assim, são vários exemplos que a gente começa a ver no dia a dia que ainda falta consciência para algumas pessoas, entendeu? E isso é um exemplo que eu dei, mas tem vários outros exemplos, entendeu? Que a gente percebe ainda que tem muita gente boa, muita gente humanitária, muita gente assim com coração bom, mas ainda tem muitas pessoas ainda que, no século XXI, que ainda... Hoje é bullying, né? Mais discriminação, não fala nem discriminação, né? Que ainda sofre muito bullying. Por que eu ia pegar o meu filho, por exemplo, o Mar, levar para a escola, para ele ficar correndo no pátio lá, deixando, mesmo se tivesse uma cuidadora, eu sabia que não ia ter, ia acabar atrapalhando, não ia ter aquilo que era o objetivo da escola, vamos dizer, e do pai enquanto esse pensamento pedagógico, e assim, e vários exemplos que a gente vai vendo assim, nessa consciência, que a família vai nos apoiando, porque a gente tem que ter muito apoio dos familiares, entendeu? Em toda decisão que a gente toma, mas assim, é um orgulho que eu tenho hoje
de falar dos meus filhos, entendeu? De falar do desenvolvimento, não só do Marlon, mas da Mildred também, entendeu? E da participação da família também, entendeu? Nesse contexto, que é muito importante. Hoje eu sinto esse orgulho, mas no começo foi difícil, viu? Foi difícil. É bem difícil, né? Eu fico pensando isso há 24 anos, né? Que tem? É 20? O Isso, Marlon, 24 anos. 24 anos atrás. Porque não vem com bula, né? As crianças não vêm com uma bula, assim, não vem com uma receita. É assim que tem que se criar. Hoje a gente se comunica mais, hoje tem psicólogos, hoje tem profissionais, que também não é tão fácil como a gente gostaria que fosse. Mas imagina 24 anos atrás, né? Vocês são vitoriosos, você e sua esposa estão de parabéns aí. Olha só, tem uma pergunta aqui, vamos lá. Aqui, ó. A Caixa está perguntando: por sua esposa ser pedagoga, vocês tiveram facilidade na inclusão dos seus filhos? Sim, com certeza, porque todas as decisões nós sempre tomamos juntos, entendeu? Então, assim, igual o exemplo que eu dei da nossa filha, né, que ficou na inclusão por 17 anos, e depois percebemos que ela se encontrou na instituição APAE, onde hoje ela sente saudade, ela se sente super feliz, mas, nossa, ela teve um desenvolvimento, assim, muito, assim, para a questão do desenvolvimento dela, de melhorias, entendeu? Então, assim, já o nosso filho Marcos, a gente já percebeu que nós vamos pôr ele lá para quê? O que ele vai fazer? Agora, eu respeito, veja bem, eu respeito os pais que colocam, entendeu? Eu respeito os pais que colocam, cada um, como você falou agora mesmo aqui, cada um é cada um, né? Sim. Seus problemas, né? As suas decisões, e as nossas decisões até agora, eu creio que para a nossa família, foi todas acertadas. Eu não me arrependo de nenhuma que nós fizemos até agora. Que maravilha. Ó, tem outra aqui, tem um recadinho aqui. Silvia, Tomás Silvia, fala assim: manda um recado para os pais que não estão envolvidos nas causas. Pois é, olha que pergunta legal, né? Então, é o que eu sempre falo, entendeu? Eu acho que os pais têm que participar, têm que ser presentes na vida. Quando, por exemplo, quando as pessoas me elogiam nas minhas redes sociais, poxa, parabéns pela participação de você cuidar tão bem dos teus filhos. Isso não só de parentes, mas de amigos, de pessoas que eu não conheço, entendeu? Então, assim, o que eu penso com isso? Caramba, mas eu não faço, o que eu faço é o meu papel de pai, cara. Isso é bíblico, tá lá na Bíblia, entendeu? Quando Deus colocou nós aqui para multiplicarmos, para sermos família, para cuidarmos dos nossos filhos, entendeu? Com amor, com carinho, com zelo, e por aí vai. Então, quer dizer, o que eu faço é dar carinho, é dar amor, entendeu? É cuidar, é fazer o máximo que eu posso fazer pelos meus filhos. Então, assim, isso para mim é uma coisa que eu acho que todos os pais devem fazer. Nem deveriam, devem fazer. Então, quando algum pai me fala alguma coisa, eu incentivo. Quando fala, mas eu não consigo, a dificuldade é essa, é isso e aquilo. Então, assim, e a mãe também, a Silvia é uma mãe muito presente, que ela, nossa, o que tem de pais que procuram, entendeu? Me fazem pergunta, que eu já jogo para a Silvia, como você responde, que fala, olha, meu filho está assim, assim, como é que eu faço? Então, assim, ela está sempre orientando. E eu, na medida do possível, faço a mesma coisa, entendeu? Agora que eu lembrei, já conversei com a Silvia, Sim. Lembrei agora. Exato. Maravilha. Já participou com ela. Nossa, maravilhoso. Vocês são maravilhosos. Que parabéns, viu? Estão de parabéns. Olha só, eu quero agradecer por vocês terem aceito o convite. Agora que eu lembrei da Silvia, eu fiz, nossa, fiquei encantado quando eu vi a história da Silvia. Eu ouvindo você agora, fiquei mais encantado ainda. Parabéns. Complementando a história, né? Cadê? Ela tá por aí não? Cadê a Silvia? Tá por aí não? Ela estava participando de outro evento, ela até jogou uma mensagem, mas aqui é o seguinte, ela fica num evento, uma live, eu fico em outra, todo dia. Amanhã, por exemplo, eu vou ter que participar de outra live lá meu Deus, como é que chama, menina? Da Moitinho. Sim. Da Murielle. A Murielle, amanhã eu vou estar também participando de um evento que a Murielle me convidou, do Dia dos Pais. Então a Silvia não para, ela não para. Ela todo o tempo. Maravilhosa. Participando de eventos demais, entendeu? Mas ela tava ligada ali no seu olhando, entendeu? Manda um abraço para ela. Adorei ter conversado com a Silvia. Olha, muito obrigado por ter aceito o convite. É sempre engrandecedor para a gente ouvir histórias como a sua, como a da sua esposa,
como dos seus filhos, tá? Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais. E como é que vai ser o Dia dos Pais? Fala aí pra gente como é que vai ser. Pô. Eles já falaram aqui que vão fazer uma surpresa. O engraçado é que os filhos, né, principalmente, mas pai, você quer ganhar o quê? Aí eu falo, vai falar o que quer. Se eu falar assim, não quero nada não, não quer nada não. Aí, mas mesmo não tem esse negócio de não quer nada. Eles sempre dão, né? Uhum. Mas é legal, vai ser bacana. Sim. O melhor presente para o pai e para uma mãe, principalmente nessas datas, é estarem com os filhos, entendeu? O maior presente para o pai e para a mãe é a presença do filho, é você poder abraçar o seu filho, beijar o seu filho, falar para o seu filho que você ama ele, receber isso de volta dele, entendeu? E é isso, entendeu? Então, assim, eu estou muito feliz, entendeu? Por todos os meus filhos, entendeu? E assim, só quero deixar, se alguém quiser conversar com o Carlos depois, nós temos aqui o nosso Instagram. Isso, passa o endereço aí. É professor.carlos.alberto. E tem o nosso Facebook também, que é Carlos Alberto, entendeu? O nosso WhatsApp, que é o 992964242. Qualquer coisa, estamos à disposição, entendeu? E somos esse pai atípico também. Que maravilha. Então aí, pessoal, se quiser conversar, conhecer mais um pouco a história dessas duas pessoas maravilhosas, vai lá no Instagram dele, no Facebook, né, e no WhatsApp e acessa um pouco. Gente, é incrível ter conversado com a Sílvia e foi incrível também ter conversado com o Carlos, tá? Carlos, muito obrigado. Acho que o Carlos saiu aqui, deixa eu já desconectar. Deixo aqui meu agradecimento de toda a equipe das Mães Coragens, a Flaviana, a Clívia, a Muri, fazendo a mediação agora. E aí eu só quero agradecer a presença de vocês aqui, que foi muito, muito enriquecedora, tá certo? Pessoal, encerramos aqui a nossa live, né? A nossa primeira live do mês dos pais atípicos, isso é muito bacana. Amanhã, não perde, amanhã às 20 horas a gente vai ter o Lucas Tatuaí, que vai conversar com o Flávio Henrique de Mello, que é juiz de direito, tá certo? Ele é juiz de direito, e logo em seguida ele vai conversar com o Jário Lopes, que também é um pai atípico, então não perde, gente, fica com a gente aqui até domingo, né? Depois vai vir a Muri falando, vai vir a Clívia também aqui mediando. Um beijo em vocês, estava morrendo de saudade de estar conversando com vocês, ouvindo essas histórias maravilhosas que só deixam a minha vida mais rica, tá certo? Fiquem com Deus e até a próxima. Semana que vem eu estou aqui de volta de novo, viu? Tchau, pessoal. Fiquem bem.